Olá, eu sou Malu Stering e antes da gente aprender a parte prática, a gente vai ver um pouquinho da definição e da história do shibori, como surgiu e como ele foi se difundindo no mundo. Shibori é um termo japonês que não tem equivalente em inglês, que designa a forma como a gente manipula o tecido antes da ação do seu tingimento, que significa dobrar, espremer, torcer, costurar e amarrar. Então, designa a forma como a gente manipula o tecido antes da ação do corante. E as técnicas do shibori podem ser de simples amassar e amarrar, como levar muitos meses com uma mesma peça antes de colocar em ação do corante. E o efeito é completamente diferente de uma técnica para outra. Então, dentro do termo shibori, a gente tem uma infinidade de técnicas e dentro de cada técnica a gente tem várias possibilidades de efeitos de criações de padrões. No Ocidente, a gente chama tie-dye todo e qualquer exemplo de técnica de tingimento em shibori. Na verdade, não é. Tie-dye, a diferença é que o padrão é mais abstrato, manchas de cores e pouca definição das formas. É só amarrar mesmo e tingir, que é o termo certo, né, da tradução do tie-dye. Enquanto no shibori a gente pode, através das dobras, da costura e da seleção dessas partes do tecido, criar padrões bem definidos e ter um controle total sobre o resultado que a gente quer dar na peça. Então, de acordo com a técnica usada, a gente vai ter um resultado completamente diferente um dos outros. O interessante do shibori é que, determinada técnica, a gente consegue dar um efeito tridimensional da estampa, mesmo o tecido sendo plano, sendo bidimensional. É a única forma que a gente tem de estamparia artesanal que consegue esse resultado. Agora que a gente viu a terminologia da palavra, né, da técnica do shibori, a gente vai saber um pouquinho da sua história. O shibori foi levado para o Japão por volta do século VIII, da China. E essa técnica de se amarrar e tingir tecido já existia há muitos milênios antes mesmo do surgimento da escrita em países como a China, a Índia e outros locais da América Latina. O shibori era originalmente uma arte dos pobres. No Japão feudal, a maior parte da população não tinha acesso a comprar nem seda nem algodão. Usavam tecidos à base de cânhamo, que era um tecido muito mais grosseiro e mais barato. E mesmo assim, quando as peças já estavam mais danificadas, eles usavam a técnica de shibori para revitalizar essa peça, dando uma padronagem, uma cor, aqueles tecidos que já estavam muito usados, porque eles também não tinham condição de comprar tecidos novos, mesmo rústicos. O shibori é feito tradicionalmente na cor azul, devido ao uso do índigo, que começou lá no Japão feudal e ficou como uma marca registrada, né, se a gente pode dizer, né, dessa forma, que é o contraste do azul e branco. Mesmo tendo várias opções de corantes no mercado, a gente ainda usa muito, vê muito o azul e branco, que é realmente o efeito tradicional do shibori. Mas nada impede que se use de qualquer outra tonalidade, inclusive misturar cores para dar um efeito diferente. O importante mesmo é a técnica que é aplicada.
O shibori ficou conhecido no Ocidente por volta da década de 60, no movimento hippie de contracultura. O shibori ele nunca sai de moda, ele nunca sai do seu uso normal. A questão é que em determinadas épocas ele fica mais em evidência do que outras. E ultimamente ele está em alta, inclusive nos desfiles de alta costura. Hoje em dia a gente também vê um movimento muito grande para a questão da produção manual, do artesanal, da valorização do diferente, da valorização da produção artesanal. E o shibori é um excelente exemplo, porque apesar de ser artesanal, ele tem um acabamento, tem um efeito muito bonito e que chama muita atenção pela definição das suas estampas. A gente vai ter um resultado completamente diferente um dos outros. Determinar um desenho que pode ser geométrico ou então orgânico. A gente vai fazer como se fosse um leque, vai dobrar. Qualquer resultado que dê mesmo no imprevisto fica muito interessante. Pode usar tanto para decoração quanto para peças de vestuário.